Você está ouvindo o Conexões Inerentes. Salve, pessoal! Que legal ter vocês aqui para mais esse encontro no Conexões Inerentes. Eu sou Joel Machado e hoje vamos embarcar no segundo episódio da série que dedicamos ao Dezembro Vermelho, o mês de luta contra o HIV/AIDS. No episódio passado, a gente conversou com o médico infectologista Gabriel Kuba, que nos trouxe um panorama sobre a biologia do HIV, sobre os avanços no tratamento e nos métodos de prevenção ao longo dessas décadas de luta. Então, se você ainda não ouviu, corre lá para conferir, porque foi uma conversa muito bacana, cheio de informações importantes que com certeza vão ampliar sua compreensão sobre esse assunto. E dando continuidade a esse tema, recebemos hoje com muita alegria o professor de Direito da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, pesquisador, ativista e escritor em direitos humanos, o Renan Quinalha. Renan, seja muito bem-vindo, super obrigado pela sua presença nesse bate-papo especial que dedicamos ao mês de luta contra o HIV e AIDS. A gente está super empolgado para essa conversa, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória. Você transitou aí em diferentes campos e áreas do conhecimento, né, o que é muito interessante. Então, conta pra gente um pouco, Renan, como essa jornada se desenhou e como você foi se envolvendo aí com essas temáticas tão importantes, né, ligadas aos direitos humanos. Prazer enorme estar com vocês aqui do Conexões Inerentes. Prazer poder participar. E sobre essa questão, Joel, da trajetória, acho que, como você identificou, eu tenho essa marca de uma transdisciplinariedade, ou seja, de uma formação que passa pelo direito, mas também vai para o campo das ciências sociais, que foi minha segunda graduação, e aí no mestrado eu já trabalhei essas regiões de fronteiras, sempre com foco nos direitos humanos, mas com certo deslocamento das temáticas, das questões que estavam me interessando mais de perto, que vem me interessado. Eu fiz um mestrado já na época da graduação, né, no fim da graduação, eu fui enveredando pelo campo dos direitos humanos e trabalhando com um movimento de direitos humanos mais amplo da questão da ditadura no Brasil. Então, fui estudando um pouco essa temática, era a altura de 2007, 2008, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. A discussão sobre uma comissão da verdade também estava ganhando força para investigar os crimes cometidos pela ditadura civil-militar no Brasil. Então, eu acabei entrando para essa temática e entrei já no mestrado, logo em seguida, em 2009, com um projeto sobre justiça de transição, que é justamente uma maneira como o direito lida, o direito internacional, sobretudo, lida com essas demandas por verdade, memória e justiça. Ao mesmo tempo, em paralelo, do ponto de vista pessoal, estava me assumindo e me descobrindo como homem gay. Isso também teve um papel importante na minha trajetória dos temas, das questões, porque comecei a estudar sobre essa questão da diversidade sexual e de gênero, e já no mestrado comecei a ler mais sobre e tal, mas mantive um projeto sobre justiça de transição, um tema mais teórico, que depois foi publicado em livro em 2013, até essa minha dissertação de mestrado. E foi já no doutorado, depois de trabalhar na Comissão da Verdade, advogar no campo dos direitos humanos, estava mantendo aí uma carreira acadêmica, mas trabalhando como advogado paralelamente, foi que eu acabei enveredando no doutorado para estudar mais diretamente a temática da diversidade sexual e de gênero na ditadura, que é um trabalho que resultou na minha tese de doutorado, depois publicada em 2017 pela Companhia das Letras, Contra a Moral e os Bons Costumes, e ali, digamos que se abriu um caminho que eu tenho até hoje trilhado aí, né, de publicações e pesquisas dentro dos direitos humanos, mas muito focadas e cada vez mais focadas, eu tenho me dedicado agora, ao direito da antidiscriminação. Então, olhando para essas dimensões de gênero, de sexualidade, de raça, de deficiência, de idade, ou seja, o que nós chamamos de marcadores sociais da diferença, hoje é o que tem me interessado mais de perto, do ponto de vista da minha produção acadêmica, da minha intervenção no debate público também. Eu sempre busco tentar traduzir as discussões que a gente produz e constrói na universidade para um público mais amplo, né? Então, é um pouco essa temática hoje que resulta dessa trajetória recente minha
de uma identificação pessoal com esses temas, mas que foi se alargando também e se aprofundando para outras temáticas envolvendo esses marcadores sociais da diferença. Maravilha, Renan, muito bacana. Então, para a gente começar a puxar o fio dessa nossa conversa, eu queria iniciar falando sobre algo que ainda é muito presente na discussão sobre o HIV, né? Que é essa questão do estigma e preconceito. Voltando um pouco lá para os primeiros casos de AIDS que apareceram no início dos anos 80, esses casos foram identificados inicialmente na comunidade LGBTI+, né, Renan? O que acabou gerando aí uma onda de discriminação e uma falsa ideia de que a infecção pelo HIV era algo exclusivo, vamos dizer assim, dessa comunidade. Esse estigma e preconceito ainda permanecem nos dias de hoje. Como você tem observado, Renan, as mudanças na forma como a sociedade tem encarado a infecção pelo HIV? Sem dúvidas, Joel. Acho que o estigma ainda é muito grande em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS no nosso país e no mundo todo. Há uma certa vinculação, né, digamos que originária aí, em relação à comunidade LGBTI+. Como você disse, esses primeiros casos identificados de maneira muito marcante na comunidade LGBTI+, sobretudo homens gays, travestis, mulheres trans, e isso faz com que se associe diretamente, né, e esse estigma fique muito marcado sobre essa população, como se fosse, né, a epidemia, o vírus, a doença, algo que fosse específico, exclusivo dessa população, algo que tem se mostrado cada vez menos real, inclusive do ponto de vista do comportamento aí epidemiológico, é, mais recente no nosso país e em outros lugares, né? Mas a gente pode dizer que essa doença social, que é o preconceito, que é o estigma, ele persiste. E acho que essa foi uma das principais questões enfrentadas pelo movimento LGBTI+, que teve um papel fundamental, justamente porque essa era a comunidade mais afetada, né, tanto do ponto de vista médico, do ponto de vista do vírus, mas também do ponto de vista social, do preconceito. De alguma maneira, a comunidade LGBTI+, ela já vinha lutando para uma despatologização das suas identidades. Ou seja, a grande luta do fim do 19, do começo do 20, era justamente, que tem como epicentro ali Berlim, a Alemanha, né, tem um proto-ativismo que surge ainda na virada do 19 para o 20, bastante interessante, cuja bandeira principal era justamente, de um lado, a despatologização, ou seja, estamos falando de comportamentos sexuais que não são antinaturais, não são doença, não são patologias. Essa foi uma grande luta. E a outra era da descriminalização, ou seja, era preciso revogar os dispositivos que havia nos códigos criminais dos vários países que acabavam impondo penas para esses comportamentos. Então, a gente vê que essa luta pela despatologização vai atravessar todo o século XX, com idas e vindas, né, com diálogos com o campo psi, com a psiquiatria, com a psicologia, com a psicanálise, né, com o campo médico mais amplo, a sexologia, que vai surgir também como uma ciência para tentar dar conta disso. E aí vem uma epidemia, logo nos anos 80, dizendo o seguinte: espera aí, essas pessoas elas estão associadas a um novo vírus, a uma nova doença. Então, isso repatologiza as identidades, os comportamentos, as práticas sexuais da comunidade LGBTI+, reforça o preconceito, e isso faz com que o movimento, diante de um silenciamento ou até de uma rejeição por parte do Estado, por parte do mercado, né, nesse momento também não havia uma inclusão, uma integração dessa comunidade, então isso faz com que a questão fique privatizada. Não fosse a própria comunidade LGBTI+, a construir uma resposta comunitária, a discutir entre os pares, entre os iguais, a pensar maneiras de pressionar os estados por políticas públicas de saúde, por pesquisas, né? A indústria farmacêutica da mesma maneira, o mercado, ou seja, para ir atrás, né, de tratamento, de medicamentos e etc., né, não fosse essa pressão comunitária, essa resposta comunitária, certamente a gente não teria o que nós temos hoje do ponto de vista de políticas públicas de saúde em relação a pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então foi algo que, graças a essa ação da própria comunidade e do próprio movimento LGBTI+, que estava nesse processo de constituição, nesse período, é que a gente conseguiu ter avanços tão significativos nas políticas de saúde e na desconstrução de preconceitos. Né? Não vou dizer aqui que o preconceito está no mesmo lugar que estava há 40 anos. Ainda que ele seja muito grande hoje, né, é visível a maneira como foi possível vencer algumas barreiras,
trazer mais esse debate para o campo da arena pública, né, poder desconstruir alguns dos estigmas que estavam associados, mas sem dúvida que ainda é um tema persistente. Então, isso mostra como até hoje faz sentido falar nesse tema, é tão importante a gente poder debater ainda esses preconceitos e esse estigma. Aproveitando essa sua fala, Renan, onde você destaca aí a importância do movimento LGBTI+, na construção de uma resposta aos avanços da epidemia, quando os primeiros casos de HIV surgiram nos anos 80, o movimento LGBT no Brasil era pouco estruturado, né? Não era tão organizado como a gente vê hoje em dia. Você acredita que a epidemia do HIV teve um papel importante na mobilização e no fortalecimento do movimento no Brasil? Sim, a gente vê que nesse período é muito curioso notar que a gente estava no início de uma organização do movimento LGBTI+ brasileiro. Então, enquanto que no resto do mundo a gente teve uma organização do movimento, se a gente considerar, né, um movimento organizado, não as movimentações, aquela coisa mais difusa, tinha uma ação política coletiva, mas mais difusa. Isso durante todo o século XX, mas um movimento mais contemporâneo, né, a gente estabelece como um marco aí nessa historiografia justamente o episódio de Stonewall, uma revolta que acontece em 1969 em um bar em Nova York, e a partir daí, né, junto com esse maio de 68 francês e o episódio de Stonewall em 69, a gente tem uma refundação desse movimento LGBT+, no mundo todo. Mas no Brasil a gente estava nesse período passando por uma ditadura, e talvez o período mais duro, né, da ditadura justamente pós AI-5, que é de 13 de dezembro de 1968, ato institucional número 5. Então a gente não tinha espaço, não tinha liberdade pública, não tinha possibilidade de organização de um movimento nesse momento. Isso vai acontecer um pouco mais tardiamente, 10 anos depois, no fim da década de 70 já, quando começam a acontecer as primeiras reuniões do Grupo Somos, em São Paulo, que era o grupo de afirmação da identidade homossexual, que em maio de 78 começa a se reunir, muito ainda precariamente, com medo da ditadura. A gente ainda estava no momento da ditadura, apesar de ser um período de liberalização ou de abertura da ditadura, e esse grupo começa a atuar. A gente vê daí no começo dos anos 80, já poucos anos depois desse início de um movimento organizado, que tinha por pauta esse movimento organizado no início, o combate à ditadura e a perspectiva de construção de uma identidade homossexual. Não se sabia muito bem o que era ser homossexual. Na época se falava em ser homossexual, estar homossexual, transar homossexual, se usavam verbos diversos, né? Não tinha uma construção identitária tão marcada sobre isso, ainda mais num país como o Brasil, com tanta diversidade regional. Então, esse movimento, inicialmente, ele vai buscar construir uma identidade homossexual que é pessoal, é subjetiva e também é política e coletiva nesse sentido. E ele vai também ter uma política muito forte de combate à ditadura nesse período, porque contra o Estado autoritário você não tem margem de negociação, de agenciamento. Então era preciso derrubar a ditadura, democratizar o país para haver possibilidades de organização desse movimento. Mas no meio desse caminho tinha uma pedra, né? E a pedra foi essa epidemia do HIV/AIDS, que vai marcar muito profundamente esse movimento, porque logo nos anos 80 aí ele vai fazer com que o movimento todo comece a discutir isso. Como a gente disse antes, não havia um interesse do Estado, que enquanto era uma população marginalizada, estigmatizada, não fazia sentido ter preocupação estatal com esse público, com esse grupo social, né? Então, era uma questão que competia a essas pessoas que estavam ali, né, e tinha essa perspectiva até um pouco de penalização, muito religiosa, muito moral, de que essas pessoas estão sofrendo por conta das práticas sexuais que elas têm, da promiscuidade, né, por desrespeitar as leis de Deus, etc. Elas estão sofrendo com essa doença que só afeta essa população. Então, o movimento vai precisar começar a fazer um debate amplo na sociedade. E isso vai, de alguma maneira, também dar mais espaço. O João Silvério Trevisan, que é um desses pioneiros, participou do Grupo Somos, ele escreveu um livro clássico chamado Devassos no Paraíso, que é uma história da homossexualidade no Brasil, desde a colônia até hoje. O João Silvério diz que a AIDS retirou a sexualidade do armário no Brasil, que é muito interessante pensar isso, porque as pessoas passam a discutir, a conversar mais sobre práticas sexuais, métodos de prevenção, sobre o uso de preservativo, questões que eram muito tabu na nossa cultura, né? O Brasil acho que é um país muito liberal, muito permissivo, muito tolerante, né? Muito erótico, né? E sexualizado, mas na verdade é um país também muito conservador,
né, do ponto de vista da sexualidade, muito preconceituoso. Então, de alguma maneira, se abre uma janela de oportunidade também, apesar de toda a tragédia que significa essa epidemia, abre-se uma janela de oportunidade para esse movimento ocupar mais espaço na cena pública e trazer o Estado para a discussão e conversa das políticas públicas. E vai começar uma resposta pioneira construída no Estado de São Paulo, a partir do trabalho de um médico chamado Paulo Teixeira, que vai ter um papel fundamental nessas primeiras respostas, junto a vários outros atores do movimento social, da comunidade médico-científica, né, e dos gestores públicos. Então, vai se formar aí uma aliança importantíssima para começar a pensar essa resposta, que vai começar em São Paulo e depois vai ser nacionalizada com um programa nacional. E é bastante interessante e bonito ver isso, né, essa resposta comunitária que vai sendo construída nesse período, com uma atuação do movimento muito forte. Inclusive porque isso vai fazer com que o movimento possa ter mais projeção e mais infraestrutura e mais financiamento. Vários estados mais desenvolvidos vão começar a destinar verbas para pesquisas e para mobilização e prevenção. Isso vai ser levado para as ONGs, para as ONGs, as organizações não governamentais que compunham esse movimento LGBTI+, vão começar a receber esses financiamentos desses estados, dos países mais desenvolvidos, e também de ONGs internacionais que estão buscando, né, construir campanhas de conscientização, de esclarecimento da população sobre práticas sexuais, distribuição de preservativos, produção de cartilhas informativas, etc. Isso vai fazer com que o movimento passe a ter mais estrutura, que era uma dificuldade do movimento logo no início, ali no fim da década de 70, não havia dinheiro. Né, e começa a haver, portanto, possibilidade de ter um espaço físico, alugar uma sede, ter um telefone, produzir material, contratar pessoas para poder ir nos lugares de sociabilidade LGBTI+, para ir lá explicar para as pessoas, conscientizar, falar da importância do preservativo, dos métodos de prevenção, do tratamento que estava se iniciando, mobilizar essa força dos grupos que estavam surgindo também. Então, a gente vê que é um momento bastante especial do surgimento e do crescimento desse movimento LGBTI+, associado ao movimento de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Tanto que os encontros nacionais vão ser os encontros nacionais do movimento junto de pessoas trabalhando com HIV/AIDS, né? Porque mostra justamente esse processo quase que congênito aí de construção desses movimentos de maneira bastante articulada. Nossa, Renan, muito interessante. Acho bem importante essa sua fala, especialmente para as pessoas conhecerem esse lado e esse papel fundamental que o movimento teve no enfrentamento da epidemia, especialmente naqueles momentos iniciais tão difíceis, né? Muito bacana. Mas retomando um pouco sobre a questão do estigma e preconceito, Renan, ao longo da história da epidemia de HIV, a gente viu aí muitas manifestações culturais, como filmes, telenovelas, músicas, livros, etc., que trataram desse tema. Na sua opinião, Renan, essas produções ajudaram de alguma forma a mudar a maneira como a sociedade vê o HIV e o preconceito relacionado à infecção? Joel, é interessante a gente notar que a estigmatização foi produzida por discursos jornalísticos, discursos artísticos, literários, ou seja, muitas vezes essas produções culturais foram ajudando nos anos 80 a associar a existência das pessoas LGBTI+, suas identidades, seus modos de vida, à doença, à epidemia, à morte, né? Teve uma construção toda desses discursos que circulavam na sociedade, produzidos em várias instâncias, né? São discursos do campo do direito, discursos jurídicos, discursos políticos, discursos médicos, científicos, criminológicos, enfim, vão todos se conjugando, inclusive literários, jornalísticos, né, que vão produzindo essa percepção pública estigmatizante. Da mesma maneira como eles construíram isso, houve uma série de disputas do campo discursivo para poder afirmar outros olhares e para poder afirmar outras maneiras da gente enxergar essa epidemia e a existência dessa comunidade LGBTI+. Então é muito curioso a gente ver o papel que teve alguns filmes, né? E eu vou aqui tentar lembrar de cabeça alguns deles que me marcaram muito nesse processo de assistir a esses filmes, né? E ver representações que são muito mais humanizadas do que essa ideia de uma associação de AIDS igual à morte, igual à comunidade LGBTI+, né? Ou seja, se a gente pegar um filme como Paris Burning, que é um filme do começo da década de 90,
que mostra uma cultura muito viva de ballroom, da comunidade dos bailes, sobretudo da periferia de Nova York, de pessoas negras, latinas, LGBTI+, como se produzia potência, se produzia vida nesses espaços, né? Além de arte, de cultura, ainda que o vírus seja algo presente na vida das pessoas, né? No momento que os tratamentos estavam ainda engatinhando, era muito início de tudo isso. Um outro que me vem à mente é o Filadélfia, que é um filme belíssimo, né? Que teve uma repercussão gigantesca naquele momento, não sem prejuízos para os próprios atores que fizeram, do ponto de vista de suas carreiras, né? E há relatos disso. Mas é um filme que ajudou a pautar publicamente o tema de maneira não estigmatizante. Né? Você vê aquilo, você se emociona, você se identifica com aquele advogado, né? Com aquela personagem que vai vivendo aquilo e etc. E a gente, olhando daí em diante, eu vejo que são vários dos trabalhos que vêm sendo produzidos e que vêm aparecendo, que vão trazendo essa temática de uma maneira muito importante, né? Tanto de informação, do ponto de vista informativo, mas do ponto de vista da sensibilização. Então eu penso, né, o caso, por exemplo, The Normal Hearts, que é um outro filme que eu acho muito bonito, né, inspirado também, que é da direção do Ryan Murphy, né, e que conta uma história do começo dos anos 80 também, das primeiras respostas e tentativas de resposta, e também inspirado, né, numa história real ali. A gente tem coisas no Brasil também, né, o filme do Cazuza, por exemplo, que é um filme também do começo dos anos 2000, que é um filme muito bonito, conta a história dessa personagem da nossa cultura, da nossa música, né, que também morreu em decorrência da AIDS, e trazendo também isso de outra maneira, né, mostrando que é uma vida e que isso é um episódio dentro da vida da pessoa, a pessoa não é resumida a isso. Então eu acho que vários desses trabalhos, a gente poderia falar de outros. Tem um que é chamado O Verão de 1985, ou O Ano, perdão, de 1985, que é um filme belíssimo, é um dos filmes mais lindos que eu já vi sobre essa temática, que acabou pouco divulgado no Brasil, porque estreou numa época em que havia muita coisa nas salas de cinema de blockbuster e tal, e eles pegaram poucas salas, mas é um filme lindíssimo também norte-americano que conta o ano de 1985, como o nome diz ali, né, num período ainda também sem tratamento, de um jovem que volta para a casa dos pais para poder passar o final de ano com os pais e acaba tendo que se assumir não só como homossexual, mas também como soro positivo. Isso gera uma série de discussões na família, as visões preconceituosas, o acolhimento também de outros membros da família, ou seja, de alguma maneira são vários os trabalhos, né? 120 batimentos por minuto, que é um filme francês muito bonito também, que aí já fala do ativismo da ACT UP, que é uma organização norte-americana, mas que também teve uma subsede ali em Paris, e a ação dela para poder cobrar essas ações do Estado, do mercado da indústria farmacêutica. Então, acho que todos esses trabalhos culturais, artísticos, eles foram ajudando a elaborar sobre isso, né? Lembro aqui também uma peça recente, né? Para quem estiver ouvindo For de São Paulo, essa peça, vez ou outra, tem ressurgido aí, tem entrado em cartaz de novo, que é da Brenda Lee, né? Então, é um musical muito bonito sobre a Brenda Lee, que é uma travesti que fazia um acolhimento nos anos 80 na sua casa, que ficou conhecida como Palácio das Princesas, já que poucos hospitais estavam dispostos a receber essas pessoas por conta do preconceito. As pessoas estavam vivendo com HIV e AIDS, sobretudo travestis. Então, ela começou a acolher na sua própria casa e fez um convênio com a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, transformou sua própria casa na Bela Vista, na região do Bexiga, em São Paulo, em um lugar de acolhimento. É um musical lindíssimo, né, dos últimos 2 anos. Então, eu vejo que são vários os trabalhos recentes que têm trazido a própria série Pose, que está na Netflix, que muita gente já viu, né, que também passa por esse período. Então, acho que tudo isso são trabalhos que nos ajudam a entender mais dessa dinâmica, né, que tornam esse tema um tema menos tabu, né, nos ajudam a enfrentar o tema com a seriedade que ele merece, sem dúvida, né, e com as informações que a gente precisa ter sobre ele, falar sobre ele, mas reduzindo, né, essa margem de desumanização, de preconceito, que é uma marca desse debate historicamente. Renan, ao longo das suas falas, você fez a gente viajar aí por essa jornada tão rica e cheia de significados na luta contra o HIV, que, como você pontuou, teve muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas também foi uma luta que trouxe conquistas que são fundamentais até hoje, né? Então, olhando agora para o lado de alguma dessas conquistas e mais especificamente sobre os marcos legais no Brasil,
Você poderia contar para a gente um pouco sobre as principais mudanças na legislação que marcaram esse percurso de luta por direitos? Essa questão é excelente para a gente até pensar um pouco dessa história no nosso país e uma particularidade brasileira desse processo. Porque enquanto alguns países lá fora, como a gente estava mencionando antes, tiveram um movimento já iniciado nos anos 60 e muito marcado na luta pelos direitos civis, como o próprio Estados Unidos, que muitas vezes é visto como uma referência nesse debate, nós, só nos anos 80, tivemos uma organização maior do movimento e nos anos 90, o começo de um reconhecimento de direitos. Então, nós começamos a reconhecer direitos pela lógica dos direitos sociais, não pelos direitos civis, sobretudo pelo direito à saúde. Então, o direito à saúde se tornou o direito, digamos, de cidadanização da população LGBTI+, a porta de entrada para o Estado e para a política pública. A gente começou a ter nos anos 90, né, esse programa pioneiro que começa em São Paulo, no fim dos 80 ainda, né, isso vai nacionalizar, e isso vai fazer com que haja, já no fim dos 80, um departamento que vai cada vez mais no Ministério da Saúde olhar para essas doenças crônicas, infecções sexualmente transmissíveis, na época como se chamava, e vai trazer uma declaração de direitos fundamentais dessa pessoa, como se dizia à época, portadora do vírus e da AIDS, né? Hoje se fala pessoa vivendo com HIV/AIDS, e uma série de direitos vão decorrer daí, nesse reconhecimento nos anos 90. A gente vai chegar nos anos 80, 90 ainda, no fim dos 80, começo dos 90, um reconhecimento, por exemplo, em relação a benefícios previdenciários, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, para pessoas que estavam adoecendo em virtude da AIDS. A gente vai ter a garantia do sigilo no trabalho e do sigilo médico. Então, a pessoa tem esse direito assegurado. A gente tem uma lei do ano passado, de 2022, que foi promulgada, né, tornando obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com HIV ou hepatites crônicas, ou tuberculose, ou hanseníase, enfim, uma série de doenças infecciosas. A gente vai ter uma série de benefícios associados também que vão vir do fim dos 80, começo dos 90, do imposto de renda também, a isenção de imposto de renda para pessoas vivendo com HIV/AIDS, mesmo benefício de prestação continuada no nosso sistema previdenciário também, chamado LOAS, que é um benefício da assistência social para pessoas vivendo com AIDS, ou seja, a gente vai ter toda uma rede de proteção social que vai se constituindo em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é graças a essa luta do movimento LGBTI+, e a luta do movimento pela saúde também no Brasil, do SUS. É importante a gente também registrar que a luta por esse tratamento, pela prevenção, pelas políticas específicas de HIV/AIDS, ela está atrelada a uma luta mais ampla da estruturação do SUS no nosso país, do Sistema Único de Saúde, que nessa pandemia da Covid-19 demonstrou cabalmente aí todo o seu valor e importância para a sociedade brasileira. Então, a gente vê que essa maneira como vai se entrelaçando essas lutas aí da saúde pública, do financiamento das políticas sociais, das políticas de assistência, no marco da Constituição de 88, né, que é uma Constituição garantista nesse sentido, como a gente diz no direito, é uma Constituição social, então ela tem muito dessa dimensão de proteção social para vários grupos da nossa sociedade. Ao mesmo tempo que isso vai se estruturando, você tem esse movimento cada vez mais crescendo também, tanto LGBTI+, como de pessoas vivendo com HIV e AIDS. E a gente tem, importante registrar do ponto de vista legal também ainda, uma lei de 2014, que é uma lei antidiscriminatória em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, para pessoas LGBTI+, só se torna crime a partir de 2019, a discriminação, né? Porque quando o Supremo Tribunal Federal vai julgar duas ações específicas ali, vai equiparar a LGBTfobia ao crime de racismo na nossa legislação. Isso é 2019. Para pessoas vivendo com HIV e AIDS, isso é anterior, isso é em 2014. O que mostra também a força dessas mudanças institucionais, legais, que vão sendo produzidas justamente por essa luta, por esse diálogo com o Estado, por essa reivindicação das políticas públicas que vem desde a década de 80. Falando agora um pouco sobre a questão da educação, Renan, o atual governo federal retomou novamente aí a essência do Programa de Educação Sexual e Prevenção ao HIV e também outras infecções sexualmente transmissíveis, como parte do Programa de Saúde nas escolas. Como você vê, Renan, a importância de tratar desse assunto no ambiente escolar? Eu creio que a educação
o instrumento mais poderoso que a gente tem, mais potente para qualificar essas discussões, para informar e para sensibilizar as pessoas. O direito, que é meu campo, ele é algo importante. Aí a gente falou de marcos legais, mas sem dúvida nenhuma, né, a educação ela consegue chegar antes do direito. Em geral, o direito chega, essa discriminação aconteceu, né, ele remediou a situação. Agora, a educação não, ela consegue, de fato, tocar na subjetividade, na formação dos valores, na maneira como a pessoa compreende o mundo. E por isso que é tão importante que a gente tenha a retomada dessas políticas de educação sexual nas escolas, até porque as escolas sofreram muito nesse período recente de crescente autoritarismo, né, de crescimento de uma extrema-direita bastante moralista e LGBTI-fóbica, e sorofóbica também, né? Então, a gente viu isso nos últimos tempos acontecendo e as escolas viraram o epicentro dessas disputas morais, viraram os palcos, né, de tentativa de controle, de cruzada moral, né, de monitorar e patrulhar professores, professoras em sala de aula, não poder tratar dessas temáticas. E é fundamental que a gente possa tratar dessas temáticas em sala de aula, que a gente possa falar sobre isso, porque é a maneira de alguma maneira, a gente conseguir fazer com que haja uma política mais ampla de conhecimento em torno desses temas. A gente tem hoje muitas novidades importantes no campo da prevenção, por exemplo. A gente tem PrEP, uma profilaxia pré-exposição, que é como uma vacina hoje, né, para HIV, que as pessoas podem ir tomando e que está distribuído no SUS de modo gratuito. Em vários países do mundo isso custa caríssimo para você poder aderir ao programa do PrEP. A gente tem o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Muitos jovens não sabem disso. Cheguei uma vez a abordar na sala de aula, na Unifesp, na Universidade Nossa Federal de São Paulo, na região da metropolitana de São Paulo, ou seja, num grande centro urbano, e 10% da sala sabia o que era, desses jovens de 18, 19, 20 anos ali, sabiam o que era PrEP e PEP, por exemplo. Ou seja, ainda não se sabe tanto o que é, né? Então a gente precisa dessas campanhas de educação sexual que atinjam esses segmentos também. A gente precisa tematizar isso nas escolas com a perspectiva de ter uma educação que seja antidiscriminatória, que seja comprometida com direitos humanos. A gente teve decisões importantes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, em 2022. O Supremo julgou meia dúzia de casos ali importantes, porque havia esse debate sobre se poderia ou não tratar de temas de gênero, de sexualidade, de prática sexual nas escolas, e o Supremo entendeu nesses julgamentos que não só é permitido, como é dever da comunidade escolar tratar sobre essas temáticas, porque isso é conteúdo básico também do currículo nacional, isso é tema de direitos humanos na perspectiva de uma educação inclusiva, né, que precisam ser, portanto, tratados e trabalhados. Então, isso é algo que é muito importante que a gente tenha nas escolas, porque é a política pública de maior alcance no nosso país, educação. A gente tem quase que 100% das crianças e adolescentes em idade escolar frequentando esses ambientes, né, da população brasileira. A gente tem algo entre 90 e tantos por cento, ou seja, é muito expressivo. É uma maneira de conexão dessas pessoas justamente com as políticas públicas, né, e a partir daí a gente consegue informar, sensibilizar, né, e levar essas pessoas, conectá-las ao sistema de saúde também, que é fundamental para manter uma qualidade de vida, tratamento, se for o caso, e assim por diante. Aproveitando o gancho sobre essa questão da educação, Renan, alguns dados apontam que nos últimos 10 anos houve um aumento importante aí na infecção por HIV entre jovens de 14 a 29 anos no Brasil. Como você tem percebido, Renan, a conscientização dos jovens sobre o HIV e os riscos associados à infecção, especialmente considerando que muitos dessa geração não têm um conhecimento sobre o contexto histórico da epidemia? O que você acha que tem faltado para que esse público tenha uma compreensão mais clara e eficaz sobre os riscos da infecção e sobre as medidas de prevenção? Essa é a questão, acho, fundamental dos nossos tempos, porque de fato o que a gente vê são muitas mudanças entre as gerações, né? A geração que viveu diretamente, foi impactada diretamente pelo início da epidemia, é uma geração, né, que hoje já está ali em torno dos 60, 70 anos, né? A primeira geração que envelheceu assumidamente LGBTI+, né? Então foi uma comunidade que, em geral, antes as pessoas tinham vida dupla, não assumiam sua sexualidade, né? E aí teve uma geração que viveu abertamente, pós anos 60, essa possibilidade de viver abertamente sua sexualidade. Logo veio a epidemia do HIV/AIDS sobre essa geração,
essa geração não consegue envelhecer coletivamente, porque foi um verdadeiro extermínio, um genocídio dessa população, né? Então, algumas pessoas sobreviveram, são sobreviventes desse primeiro momento da epidemia do HIV/AIDS. E depois a gente vai vendo outras gerações que chegam já no momento que o tratamento está à disposição. Evidente que há recorte de classe, de território, de raça para acesso a esses tratamentos. A AIDS ainda mata no Brasil, né, mas em geral mata pessoas pobres, negras, nas periferias, porque não tem acesso sequer ao sistema de saúde, não chegam até ele por várias razões, né, apesar dele ser universal, dele ser gratuito, muitas vezes há dificuldade de acesso aí, outros obstáculos. Mas a gente vê que é uma geração que já foi tendo uma mudança de percepção em relação ao risco, em relação às práticas sexuais, que também vão se alterando, vai abrindo mais espaço na sociedade, né, vai questionando mais normas religiosas, normas morais. Isso vai fazendo com que outros métodos também sejam considerados. Essa discussão hoje sobre PrEP, sobre PEP, né, em grandes centros urbanos, sobretudo na comunidade LGBTI+, outras práticas sexuais que vão surgindo, né, isso tudo vai fazendo com que torne muito mais difícil e trabalhoso e complexo lidar. Não basta mais fazer uma campanha unificada, massificada, como se ela resolvesse os problemas de todo mundo, porque a gente não tem mais homogeneidade, como se parecia ter nessa comunidade. No fundo, nós temos comunidades LGBTI+, no plural, né, populações LGBTI+, e aí são importantes os recortes todos, né, etários, recortes de raça, de gênero, de território, de sexualidade, de gênero, ou seja, todos os recortes que se consideram aí em políticas públicas são muito importantes a gente olhar para essas políticas de comunicação, né? Muitas vezes esses jovens vão ser muito mais alcançados se a gente pensar políticas de prevenção de informação e sensibilização que passem por redes sociais, que cheguem num TikTok da vida, por exemplo, né? Uma coisa que a gente já não usa. Quem tem mais de 35, 40 anos, tá, uma geração que isso aí não tem muita referência, usa lá o Facebook, Instagram, tal, mas TikTok já não alcança. Essa juventude está muito por ali, né? Então a gente precisa pensar também instrumentos e ferramentas para poder alcançar esse público. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma questão fundamental, porque é uma juventude que não viu, né, o que foi o impacto dessa epidemia no início, né, que foi algo muito traumático como geração, foi traumático coletivamente ali, e que também não pegou as propagandas e todas essas campanhas que nós falamos de comunicação que eram muito fortes, que estavam no horário nobre da televisão sempre, né, que martelavam, né, que se falava sempre disso, não era só no carnaval que as pessoas tinham relação sexual, sabia que era o ano inteiro e falava disso o ano inteiro, né? Então, hoje em dia não mais, a gente não vê essa mesma marca, né? Tomara que isso retome nesse formato mais diferenciado, mais diverso, né, que mobilize referências importantes para essa comunidade mais jovem, de influencers, de pessoas, porque é hoje assim que as informações estão circulando, né, o debate público passa por outros lugares, e aí é importante também ter usar dessas estratégias para ter um maior alcance e efetividade também dessas políticas de prevenção. Renan, a gente já está chegando ao final do nosso tempo, mas antes de encerrar, eu queria te pedir para compartilhar alguma dica de filme, livro ou uma obra que foi importante na sua caminhada, algo que te marcou e que trata desse tema e, claro, mencionar também aí alguma obra da sua autoria que você gostaria de dividir com o pessoal que está nos acompanhando. Um prazer enorme, Joel, estar com vocês aqui hoje, poder bater esse papo sobre um tema que é tão importante, enfim, que interessa tantas ciências, aí, tantas formas de saber que a gente produz e troca na universidade, para fora da universidade. Eu acho que eu recomendaria um livro que me impactou muito na minha trajetória, assim, foi um dos primeiros livros que eu li sobre questão LGBTI+, que eu arrumei um PDF desse livro, no Xerox da USP, onde eu estudava na época, e descobri, mexendo aquelas pastas, era a época de Xerox, né, que a gente ainda tirava Xerox de texto para leitura, e aí eu lembro de ter achado esse texto por acaso, que é um livro do Hervé Guibert, um autor francês, chamado Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida. E eu li esse livro no começo dos anos 2000, a primeira vez, ele relata o processo de adoecimento dele, de descoberta do diagnóstico do HIV, de adoecimento pela AIDS, no momento em que é um livro de 1990, ele é publicado, mas ele é escrito no finalzinho da década de 80, quando não havia o tratamento ainda, no começo desses debates. E o Hervé Guibert era um escritor jovem, muito jovem, francês, que se aproxima do Foucault, do Michel Foucault, do filósofo,
e vai ter uma relação de amizade muito profunda com o Foucault. Nesse livro, um dos personagens, inclusive, com um cognome, enfim, um codinome ali, é o Michel Foucault, que é Musil, chamado Musil ali, então ele conta o processo também de adoecimento. Foucault morre anos antes, ainda em 84, Foucault morre em decorrência da AIDS, e ele vai contar esse processo de acompanhar o adoecimento todo do Foucault e de outras pessoas naquela cena intelectual francesa, e o seu próprio, de uma maneira muito sensível, muito dura, muitas vezes também. É um diário, né? É dividido como um diário, são 100 passagens que ele vai escrevendo durante esse período todo, das tentativas de tratamento, dos diálogos com autoridades médicas, das tentativas de tratamento alternativo, da maneira como isso funcionava ou não funcionava, do sofrimento que se implicava, da relação com a família, várias questões muito importantes aí, e é um livro que foi recentemente editado no Brasil de novo, saiu em junho agora, pela editora Todavia, esse livro, numa edição nova, linda, e, enfim, é um livro que eu acho que vale a pena deixar de indicação. E o outro eu deixaria, acho que é o livro que foi mencionado pelo Fernando, que está sendo agora publicado pela editora Elefante, que eu organizei com um colega da Federal do Rio Grande do Norte. São Novas Fronteiras das Histórias LGBTI+, algumas dessas histórias tocando também na questão do HIV/AIDS, né, mas são histórias que saem do eixo Rio-São Paulo, são histórias que tentam buscar novas fronteiras de novos territórios. Tem histórias lá de Rondônia, histórias do Amazonas, histórias de Campina Grande, histórias do Pantanal, ou seja, histórias LGBTI+, que estão em vários desses lugares do nosso país, sobre os quais a gente fala pouco, muitas vezes, por ficar só nos grandes centros urbanos, né? Histórias em contextos rurais, histórias LGBTI+, em pequenas cidades, ou seja, como é a vida das pessoas que não migraram para as grandes cidades, porque não puderam, porque não quiseram, porque não conseguiram, né? Mas que viveram nas suas realidades locais vivências LGBTI+, experiências de resistência, de solidariedade. Então, são histórias que estão registradas nesse livro, são 24 artigos, é um livro de mais de 600 páginas aí, que ficou muito bacana esse trabalho de 5 anos da gente mapeando, garimpando essas pesquisas regionais, assim, para poder trazer um material que, de alguma maneira, reflita o estado da arte desses estudos de gênero e de sexualidade. É muito bacana ver como a gente tem visto abrir espaço cada vez mais, né, e produzirem esses estudos aí super interessantes nessa temática. Então, deixarei essas duas recomendações, porque de resto também já dei muitas recomendações de filme e série aqui, dá para o pessoal se ocupar bastante tempo assistindo a essas indicações nossas da conversa aqui hoje. E assim chegamos ao final, pessoal, de mais um episódio. Quero agradecer imensamente a você, Renan, por essa conversa tão rica e cheia de aprendizados. Tenho certeza que quem está ouvindo vai concordar comigo. Foi realmente um bate-papo sensacional. E super obrigado a você, ouvinte, que tem nos acompanhado. Lembrando que todas as dicas de filmes, séries e livros que o Renan mencionou durante a conversa estão lá na descrição desse episódio, caso vocês queiram continuar explorando esse assunto. Quero aproveitar para agradecer também a Débora Hipólite e ao Fernando Atic, meus colegas docentes da Unifesp, por toda a contribuição durante a entrevista com o Renan. Agora um aviso rapidinho, a gente vai dar uma pausa durante o período das festas de fim de ano, mas não se preocupe, a gente já está preparando uma nova série para o início de fevereiro, e o tema eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E, para deixar você curioso, vamos manter o tema em suspense por enquanto. O grande anúncio vai rolar lá no nosso Instagram em janeiro, então já segue a gente por lá para ficar por dentro de tudo e aproveita para apertar o sininho aí no seu tocador de podcast para ser avisado assim que os novos episódios chegarem. Mas antes de me despedir de vocês, eu quero finalizar esse episódio dedicando este programa a todas as pessoas que ao longo dessas décadas têm se engajado com coragem e luta à causa do HIV e AIDS, seja nos avanços científicos, no enfrentamento ao preconceito ou na defesa dos direitos humanos. São muitas histórias de resistência e coragem que realmente fazem toda a diferença. Essa luta é contínua e é fundamental que todos nós façamos parte dessa história para seguirmos avançando. Então é isso, pessoal. Super obrigado mais uma vez por estarem junto com a gente. Já aproveito para desejar boas festas e um ano novo incrível e espero vocês no nosso próximo episódio no começo de fevereiro. Um grande abraço! I couldn't even if I tried it.